Boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que a doce presença do Espírito Santo continue conosco. E eu quero convidar você nesse momento daí do sofá da sua sala, no chão, onde você estiver, para você adorar e celebrar o Senhor juntamente conosco. E antes de a gente cantar essa música que fala sobre Eu Vou Viver uma Virada, hoje de manhã eu estava escutando a ministração de um pastor, de um link que o pastor nos mandou, da conferência, e eu lembro que ele fala sobre o texto de Eclesiastes 3, e é um texto que eu venho refletindo durante esse tempo, que fala sobre realmente que tudo há um tempo, e a gente percebe que, mesmo que pareça que esteja demorando, o momento de virar, o momento dessa temporada ruim para muitos, né, para nós que estamos vivendo, ela vai virar, ela vai passar, porque Deus nos diz que para tudo há um tempo debaixo do céu. Então, é com alegria que nós vamos celebrar o Senhor, mesmo que a gente ainda não esteja vendo, ou tenha a impressão de que não está passando. Vamos adorar e celebrar ao Senhor, porque a gente sabe que a palavra de Deus é fiel e aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá, a dupla honra me honrar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, o silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, já tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada vem festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Amém. Eu declaro sobre a sua vida, você vai viver essa virada, que você vai conseguir passar por esse momento debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. E a gente vai fazer a leitura em Salmos 30,
versos 11 e 12, que diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. E realmente que a gente possa conseguir perceber que o Senhor, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a situação em que nós estamos vivendo. Se você está triste, eu não sei, se você está com algum pensamento que não provém do Senhor, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, né? E é por isso, no versículo logo abaixo diz: por isso que meu coração vai cantar ao Senhor. Porque nós somos adoradores, e essas pessoas que o Senhor procura, aqueles que continuam buscando a face do Senhor, continuam adorando ao Senhor, mesmo diante das mais diversas problemas ou situações que nós passamos, que nós continuemos com o nosso coração de adorador na presença do Senhor Jesus. Tudo que eu sou, adorando. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Adorar é o que sei.
Te adorar é o que sei, te adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Te adorar, voz de quem te adora, querido Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ensine pelo caminho reto, pelo caminho das veredas da justiça, pelo caminho da santidade, pelo caminho da adoração, da obediência, da rendição a Ti, ó Pai. Que nada, Senhor, nem as dificuldades, nem as tribulações, nem tempestades venham pedir a nossa voz, venham pedir que os nossos pensamentos estejam voltados para Ti, estejam voltados para aquilo que nos traz esperança. Que nada venha impedir que as nossas atitudes sejam atitudes que agradem o Teu santo nome, Senhor. Que Te adorar, que honrar o Teu nome e Te obedecer realmente seja tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Que Te adorar seja o nosso prazer. Que a Tua presença, Senhor, seja o nosso maior e melhor lugar, onde nós temos prazer de estar diante da Tua presença. Não importa se nós vamos perder ou se nós vamos vencer, onde ou o lugar onde estivermos, contanto que a Tua presença esteja conosco e que dos nossos lábios nunca falte o louvor, a adoração, as boas novas, que nunca falte a Ti, Senhor Jesus. Em Teu nome nós oramos e Te engrandecemos por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que Tu fazes. Continuas a fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade de poder estar com os irmãos, agradecer ao meu amigo e pastor Marcelo, a sua esposa querida Letícia, sua filhinha Ana Luísa e aos meus irmãos queridos dessa igreja em Granjas Cabuçu. Muito obrigado pelo convite. Calvário contemplamos nosso meigo e Salvador, ó revelação de amor. O mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor.
no Calvário e seu filho abandonou. Oh, revelação de amor. Mas sofrendo este abandono, Cristo deu-nos seu perdão. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Oh, revelação de amor. Oh, revelação de amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor seja louvado e engrandecido nesse momento. Deus é o autor da vida, Ele é a própria vida e, de certo, nos oferece uma vida sem limites, uma vida abundante, uma vida maior do que aquilo que nós podemos entender como vida. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida sem limite. Tem sido esse o tema que nós temos abordado aqui aos domingos pela noite, e hoje eu quero falar a respeito de uma sabedoria sem limites. Você tem acesso a uma sabedoria sem limites pela palavra de Deus. E o texto que eu quero ler é o de 1 Coríntios, no capítulo 2, os versos de 1 a 5. 1 Coríntios, no capítulo 2, os versos de 1 a 5, é a leitura que nós faremos para a nossa meditação dessa noite. Portanto, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo falar de uma forma profunda a sua vida nesse momento, enquanto nós estamos lendo a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, assim diz o trecho da palavra de Deus. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus amados, é provável que neste momento você esteja passando por alguma provação na vida, a qual você não consegue entender, a qual você não consegue compreender em sua mente. E que você talvez já tenha procurado uma solução aqui ou ali, sem, no entanto, a encontrar.
Você já pode ter ficado se perguntando como eu posso sair dessa situação que estou vivendo. Mesmo assim, você continua como se nada tivesse mudado. Quantas vezes você já deve ter orado por uma resposta de Deus e ainda assim continua com a sua luta pessoal? Pois saiba que para momentos assim, nós precisamos de usar de sabedoria. Uma sabedoria que vá ao encontro da sua necessidade e que lhe ajude a vencer, a ultrapassar essa situação que você está enfrentando nesse momento. Eu creio que Deus tem uma solução para cada problema que nós enfrentamos, mas creio também que nem sempre nós entendemos a resposta que está no coração de Deus para nós. Assim, não adianta Deus ter uma solução a qual você ainda não tem algum acesso a ela. E é nesse momento que a sabedoria sem limites abre as portas para o coração do Senhor e nos revelar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Precisamos dessa sabedoria, não da sabedoria humana, mas a de Deus. A sabedoria humana, ela se origina nas inúmeras experiências que alguém em determinada situação passa. Tais experiências acabam se tornando aquele roteiro que nos ajuda a resolver as nossas questões, não somente no presente, mas cada vez que ela vir a ocorrer. Por exemplo, uma pessoa que já pegou algum caminho errado, sabe que não chegará ao seu destino que está desejando chegar. Assim, essa pessoa vai evitar a tomar novamente o mesmo caminho quando quiser chegar a esse mesmo lugar. Isso é o uso da sabedoria humana. Tem a ver com a aplicação de algum tipo de lógica e, de certo, evita um monte de dificuldades que nós podemos atravessar. Já a sabedoria de Deus, essa não possui um padrão específico ou uma regra geral, da forma como a lógica tende a nos oferecer. Enquanto a sabedoria humana, ela se relaciona com o conhecimento que temos da vida, a sabedoria de Deus se relaciona com o conhecimento que nós temos do Senhor. A sabedoria humana tem um limite que não se consegue ultrapassar. A de Deus sempre será uma sabedoria ilimitada. A sabedoria humana mostra uma norma, a de Deus é específica para cada situação que atravessamos em nossa vida. Sucumbimos diante da sabedoria humana quando a mesma não responde aos nossos anseios, às nossas perguntas, às nossas indagações. Mas diante da sabedoria de Deus, somos levados às profundezas jamais exploradas pelo conhecimento humano. Coisas que são reveladas pelo Espírito de Deus e não pela capacidade humana. Portanto, saiba que para cada luta, para cada sofrimento ou dor que você passa, Deus tem uma resposta soberana pela sua grande sabedoria. E como podemos, assim, encontrar a sabedoria ilimitada de Deus, a fim de usá-la diante daquilo que nos faz padecer? E aí é que nós encontramos alguma direção no texto que nós lemos. Paulo se dirige às pessoas na cidade de Corinto. Ela era uma cidade grega, das mais florescentes da antiguidade clássica. Seu desenvolvimento comercial era notável, levando aos benefícios e riquezas que dela vinham. Embora grega, aquela cidade foi totalmente remodelada pelo imperador Júlio César, que a tornou a capital da província daquela região. Sem dúvidas, Corinto era uma cidade elitizada, erudita nos tempos de Paulo. Assim sendo,
os seus moradores possuíam certo tipo de sabedoria, e é lógico que estou falando da sabedoria humana, que os ajudava nos seus assuntos cotidianos. E foi ali que Paulo fincou as raízes do cristianismo, proclamando os mistérios de Deus para aquele povo. O que o povo de Corinto sabia até então, não sabia até então, era como resolver os mistérios que iam além da capacidade humana, os mistérios de Deus, aqueles que estão ocultos aos olhos humanos. Até o momento que Deus, então, resolve revelar-lhes para eles através da sua palavra. De certa forma, em muitos aspectos, somos como os moradores de Corinto. Possuímos algum tipo de sabedoria para algumas de nossas dificuldades, mas aquelas mais cruciais da vida e que têm a ver com Deus, muitas vezes nós deixamos a desejar. Assim, o capítulo 2 começa descrevendo a forma como Paulo se apresenta a eles. Ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Caso usasse a sabedoria humana, Paulo não teria nada de diferente entre ele e os demais moradores da cidade, e talvez até, quem sabe, sairia perdendo tal astúcia e o conhecimento daquele povo. Mas quando ele chega trazendo consigo a sabedoria de Deus, essa se torna o diferencial perante todos. Saiba, portanto, meu amado, que na sabedoria de Deus está as respostas que nós procuramos para as nossas aflições. Pessoas do mundo inteiro, em todas as épocas, procuram solucionar os seus problemas e geralmente se enveredam pelo seu próprio conhecimento. Um exemplo do cotidiano, um exemplo simples para nós entendermos muito bem esse conceito, é quando nós mandamos um homem acender uma churrasqueira. Quando você manda um homem acender uma churrasqueira, ele tem a sua própria sabedoria em resolver esse problema. Pois para cada homem que você pedir, cada um deles terá uma resposta mirabolante, infalível e única para se acender o carvão. Uns usarão pão velho embebido com óleo, outros pegarão jornal ou papel, alguns jogarão álcool por cima do carvão. Nesse exato momento, quem sabe, alguém que nos ouve tenha também uma outra solução diferente dessa. Então, no final, e depois de algum tempo, de certo todos conseguirão acender a bendita churrasqueira. Mas para cada um, somente a sua própria solução é a melhor. E por quê? Porque é o caminho que cada um conhece, é o caminho que alguém já experimentou e que na sua cabeça deu certo, e que torna então a sua própria sabedoria para acender a churrasqueira aquilo que é realmente a solução para a vida ou para aquele problema. E ele certamente vai querer ensinar a outros a sua solução. Paulo chega de mansinho para ensinar aqueles donos da verdade como eles poderiam resolver as suas crises mais profundas e como tratar os seus problemas, que no momento não tinha qualquer solução aparente. Então Paulo lhes revela a palavra de sabedoria de Deus. De certo, somos como o povo de Corinto, como falei, em muitos aspectos, especialmente quando pensamos em nosso próprio entendimento da vida, até o momento em que nós nos deparamos com a palavra de sabedoria de Deus, que extrapola o conhecimento humano, um mistério insondável, mas que revela o poder de se resolver os problemas que nós
lidamos o dia a dia. Como encontrar a sabedoria ilimitada de Deus, a fim de usá-la diante daquilo que nos faz padecer. Amado, entenda que a sabedoria sem limites de Deus, ela é exclusivamente revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O verso 2 diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Quando eu vou a algum lugar desconhecido, eu procuro antes saber o máximo de informação a respeito daquele local. Assim, quando eu chego de fato ao lugar, já sei muitas coisas que estão ali ao redor. E isso me poupa muito tempo na vida. Porém, mesmo assim, vez por outra, eu sou pego de surpresa ao não encontrar em seu devido lugar aquilo que eu pesquisei na informação, mas que agora, por alguma razão, deveria estar ali, mas não está. Isso me mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, mostra a importância de se saber antecipadamente das coisas. E segundo, que nem tudo o que sei é de fato verdade. O texto, no entanto, nos ajuda a ir além dessas duas coisas que acabei de afirmar. Ele coloca Jesus Cristo como o centro das coisas que nós precisamos saber na vida. Se de tudo sei muito a respeito de algo, mas no entanto não sei o que Jesus pensa a respeito, eu não sei o suficiente para lidar com a questão que atravessa em minha vida. Em outras palavras, as coisas que sei sem Jesus jamais me serão suficientes. Isso então me leva a entender que Jesus é o elemento fundamental para se encontrar a sabedoria que estamos procurando. Ele passa a ser o componente central da resposta que você necessita em sua vida. E eu quero exemplificar um pouco mais isso, pois alguém que conheça muito bem as finanças ou a gestão de recursos, pode não entender o que aconteceu quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Ali havia uma multidão que estava ouvindo a mensagem de Jesus. Ficou bem tarde e já não dava para eles voltarem para a cidade. Aquela multidão começou então a sentir fome. Os discípulos logo cobraram de Jesus uma solução. No entanto, Jesus lhes diz: dá-lhes vós de comer. Como de certo eles não conseguiram, Jesus assume as rédeas da situação. E é exatamente neste momento que o milagre acontece. Nos dias de hoje, muitos de nós temos problemas dessa situação ou dessa natureza. Em sua sabedoria, se entende que há apenas uma solução: precisamos de mais dinheiro. Porém, na sabedoria de Deus, a única coisa que necessitamos de fato é ter Jesus perto de nós. Então Jesus pegou os pães, segurou o peixe na mão e levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Quem decide trazer Jesus para mais perto de si, estará ao mesmo tempo se aproximando desta sabedoria sem limites. É o que essencialmente precisamos para viver. E novamente sabemos muito pouco a respeito daquilo que de fato precisamos. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, meus amados, nós teremos tudo aquilo que de fato nos é necessário. Ele nos ajuda a encontrar as respostas que tanto precisamos em nossa
caminhada. Jesus, na verdade, é a própria resposta que tanto ansiamos. Ele é a sabedoria sem limites que o homem necessita. Ele é tudo o que cada um de nós precisamos para a vida. E dessa forma, Paulo se dirige àquela cidade com nada em sua vida a não ser Jesus Cristo. Cristo era a sua mensagem para aquele povo, assim como Cristo é a mensagem de Deus para todos nós hoje em dia, pois com Cristo suas palavras demonstram o grande poder de Deus sobre nós. E é o poder de Deus o fundamento da sabedoria sem limites. Ora, nós necessitamos estar bem perto de Cristo com certeza, a fim de obter sabedoria sem limite. E quem chega para perto de Cristo irá se deparar com o poder de Deus. Assim, a sabedoria sem limites se fundamenta no poder de Deus. O verso 5 vai dizer assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé precisa de terreno sólido para que ela cresça. Um terreno que seja regado por sabedoria divina. Homens sem fé se perdem em seus próprios pensamentos e ideias. Não importa o quanto sabemos a respeito da vida, se não tivermos fé, falhamos ao viver. Temos repetido o que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé também traz à existência o que Deus deseja para nós. Ela mostra o poder que Deus tem. A fé aponta para Deus e mostra ao homem o tipo de sabedoria que este deve buscar. Tiago, escrevendo no capítulo 3 do seu livro, diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ele então associa essa sabedoria aos atos do poder de Deus em nosso viver cotidiano. De sorte que quem quer sabedoria sem limite precisará olhar para o poder de Deus, precisará ver o poder de Deus em ação. Seu poder se estende por todos os lugares e buscam corações de fé, onde Ele possa começar a realizar seus milagres. De certo, nós queremos milagres na vida. É claro que precisamos de milagres no nosso viver, mas o milagre precisa ser o de Jesus, através do seu poder. E quem busca por sabedoria sem limites, inevitavelmente se deparará com o poder de Deus, pois uma coisa leva a outra. E quando somos agraciados pelo poder de Deus, tudo então fica resolvido ao modo de Deus, pois seu poder é capaz de remover toda a nossa dificuldade, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Porém, mais importante do que Deus remover de diante de nós qualquer tipo de dificuldade, dor e sofrimento, mais importante do que isso, é que eu e você aprendamos de uma maneira profunda e incomparável dizermos: obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem colocado diante de mim. Obrigado pelo processo que estou enfrentando nesse momento, mesmo que tenha me causado ou esteja me causando dores e preocupações, pois sei que tudo resulta em mostrar cada vez mais a sua glória, Senhor. Pois sabe, meus amados, que é exatamente aqui que está a sabedoria sem limites que todos nós precisamos. Uma sabedoria que nos faz olhar para Jesus e esperar os seus milagres, e que ao mesmo tempo
revela o poder de Deus diante dos casos impossíveis em nossas vidas. Diga agora, qual é a grande dificuldade que está envolvendo sua vida neste exato momento? De certo, você já procurou por alguma solução, mas como falei, pode ser que você ainda não encontrou ou não teve sucesso nesta solução encontrada, ou suas orações ainda não produziram o efeito que você gostaria que elas produzissem, ou que você precisa, na verdade, de resposta diante de tudo isso. Você precisa encontrar-se com a sabedoria sem limites de Deus. Todos nós queremos uma vida sem limites, de certo, mas só a encontraremos quando olharmos para o nosso Deus, que é a fonte inesgotável de tudo o que precisamos para vencer nesta vida. Nesse exato momento, há pessoas que precisam de sabedoria. Elas precisam de uma sabedoria sem limites dos altos céus, para que possam atravessar esta fase tão difícil de confinamento, para salvarem os seus casamentos destroçados pelas tempestades da vida, para encontrarem a cura para algum mal que esteja padecendo nesse momento, para tomarem alguma decisão difícil em suas vidas, para, quem sabe, orientar um amigo, um irmão ou um parente que nesse momento precisa de uma palavra de ajuda. Você pode ser uma dessas pessoas que está nesse momento precisando de sabedoria. Portanto, creia que Deus está disposto a derramar sobre você a sabedoria sem limites e assim lhe ajudar em sua caminhada. Então olhe para cima, olhe para o céu, pois assim, quando fizer, você encontrará Jesus e estará olhando para Jesus. E ali no trono, diante do trono do Senhor, você há de encontrar esta sabedoria sem limites, que vai ajudá-lo a ter uma vida sem limites. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Você ouviu a mensagem do Senhor, você compreendeu aquilo que foi falado, e agora resta a você fazer como disse agora, olhar para o céu. Essa expressão significa que vamos fazer uma oração. Olhar para o céu não é ficar procurando algo aleatório. Olhar para o céu é buscar por Deus através da oração. Você precisa de sabedoria, sabedoria sem limite, aquela que vem direto do coração de Deus para o seu, pois saiba que Deus quer lhe dar nesse momento. A própria Bíblia diz que se você a quer, peça, que Deus a todos dá liberalmente. Ore comigo nesse momento. Tenha em mente o problema que você quer atravessar, a solução que você precisa alcançar, a circunstância que você precisa ultrapassar. E então clame ao Senhor, que a todos nós dá sabedoria. Deus, diante de Ti está a nossa vida e também a nossa petição. Nesse momento, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, pois sabemos que somente em Jesus podemos encontrar aquilo que necessitamos para esta vida. Oramos então pelo poder deste Jesus, com base na Tua palavra desta noite, pedindo a Deus que o Senhor derrame sobre cada pessoa que deseja nesta noite esta sabedoria sem limites. Que a sabedoria sem limites do Senhor possa ajudar esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, a encontrar o que está procurando em sua vida, a resolver o problema que está atravessando, a dirimir a sua dor, a tirar a sua preocupação. Em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite, pois sabemos, ó Pai, que Tu tens as respostas, as saídas para a nossa vida. Por isso nos entregamos completamente, deixando no Teu altar, ó Deus,
aquilo que entendemos como sendo as nossas aflições. E o Senhor, de certo, estenderá a tua mão para cada um de nós. Receba, Senhor, a nossa oração. Ouça a oração desse nosso irmão que fez nesse momento em sua casa, e abençoa-o em nome de Jesus. Por isso oramos, não somente agora, mas para todos sempre, confiado no grande poder do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Deus o abençoe em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Meus amados, eu quero dar uma palavra final nesse culto, pois eu tenho falado com alguns irmãos, tenho ligado para alguns, tenho conversado com alguns irmãos e, em sua maioria, todos anseiam por estar de volta à igreja. Todos anseiam por voltar aos cultos normais. Sabemos que ainda não é possível que isso ocorra. Infelizmente, ainda não foi suficiente para que nós, tudo que aconteceu não foi suficiente para nós voltarmos aos nossos cultos regulares. No entanto, eu quero que você fortaleça a sua fé no Senhor, apesar da distância. Que jamais deixe de consultar a Deus através das suas orações. Ore ao Senhor. Também leia a Bíblia constantemente. A Bíblia é o grande alimento que nós temos para a alma. E nesses tempos, meus amados, ela pode se tornar a sua grande companheira em sua casa. Alimente-se de Deus, esteja junto ao Senhor. Faça e veja coisas boas na sua vida e que assim realmente Deus possa lhe ajudar a suportar, a superar esses momentos que estamos atravessando. Em breve, eu tenho a certeza que nós poderemos estar de volta. Então receba esta palavra em seu coração. Anime a sua alma. Não tenha nenhum temor. O Senhor é comigo, o Senhor é com você. O Senhor está com todos nós. Portanto, receba em nome de Jesus essa palavra e anime-se na presença do Senhor para a glória do nosso Deus. Que Deus a todos abençoe e nos dê uma semana de graça e paz, abençoados e guardados pelas mãos do poderoso Deus, que a todos dá da sua sabedoria sem limites. Deus abençoe. Amém.